Olá, galera! Mais uma vez aqui de volta com uns vídeos explicativos sobre os parâmetros de entrada do robô. Nessa parte eu quero cobrir a parte de definições do trade. O que acaba acontecendo, né? Então, o robô ele tenta perceber, ele tenta entrar nas operações sempre que um movimento encontrou a sua exaustão. Então, se o movimento caiu muito, se o preço caiu muito, o robô entra comprando. E se o preço subiu muito, o robô entra vendendo. Acontece que nem sempre ele consegue com exatidão encontrar este momento de exaustão. Às vezes o robô acha que o preço já caiu muito, né? E a gente parametriza isso com o nosso parâmetro de entrada, né? E de distância da média, né? Então a gente acha que o preço já caiu muito, só que naquele momento, por uma série de razões que só o mercado sabe, o preço continua a cair, por exemplo, continua a cair, e muitas vezes ele se afasta muito do nosso preço de entrada. Então o que acaba acontecendo? Existem condições que a gente consegue melhorar o nosso preço. De que forma? A gente efetua novas entradas, aumentando o tamanho da nossa posição. E dessa forma, cada vez que a gente efetua uma nova entrada, a gente consegue trazer o preço médio da nossa posição total para mais perto do preço atual. E aí o robô reposiciona as ordens, tanto as ordens de saída quanto a ordem de stop da posição total, baseados então no novo volume que a gente está trabalhando, tá bom? Então é isso que essa parte de definições do trade ela cobre. Então, neste local aqui, a gente já posiciona o nosso volume inicial, que é o volume em que nós vamos entrar na posição, ok? Tá? Então, neste momento, a gente já posiciona o volume inicial e quando o preço, por exemplo, se o preço está caindo e vai caindo e ele alcança a nossa distância de entrada, o que acontece? O robô lança esta ordem inicial com este volume inicial e neste mesmo instante ele já lança todos os aumentos de posição caso o preço continue a cair, ok? E se o preço continuar caindo, então ele vai pegar todos esses aumentos de posição e vai fazer um preço médio entre esses aumentos de posição e somando esses aumentos no preço médio, ele vai dar um preço X e vai basear a nossa nova ordem de gain baseado nesse preço médio. Tá, ok? Então, é isso que essa parte cobre. Então, no exemplo aqui, né? Então, ele está posicionando aqui, por exemplo, 6 contratos aqui na ordem inicial de entrada. E aí, o que esse outro ponto aqui diz? Ó, aumento de posição 1, que pode ser de contratos ou lotes, né? Contratos, se, por exemplo, você estiver trabalhando com papéis, né? Então, Vale, Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, qualquer que seja o papel, tá? Então, assim, a parte de lotes aqui, desculpa, né? Então, os lotes, então, 500 lotes, 1.000 lotes, 1.500 lotes, entendeu? E contratos, contrato número 1 contrato, 2 contratos, 5 contratos, 10 contratos, ok? E em que local ele vai posicionar este primeiro aumento de mão? Exatamente a distância, a gente vai cobrir com esse segundo parâmetro aqui desta parte, né? Distância do aumento 1 em relação ao preço de entrada. Pessoal, é importantíssimo a gente levar em conta isso daqui, que todos os aumentos de mão, todos eles são, tá? Em relação ao preço de entrada, tá? Então, o robô ele vai pegar este primeiro lote aqui, este primeiro volume inicial, ele vai perceber o preço em que foi lançado este volume inicial e automaticamente, a cada aumento de posição, ele vai se basear em relação ao preço de entrada. Então, por exemplo, vamos só por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tenha efetuado, o robô efetuou uma compra aqui de 6 contratos a 90 mil, por exemplo. 90 mil pontos, se a gente estiver falando do índice, ok? Então, ele já vai lançar mais um aumento de mão a 290 pontos abaixo desses 90 mil, tá? Então, ele vai lançar um aumento de mão
290 pontos abaixo desse 90 mil, ok? Ele já vai lançar aqui um segundo aumento de mão de qual é o tamanho? Um contrato. Em que distância? 330 pontos abaixo do preço desses 90 mil. E aqui, o último aumento de mão, o aumento de mão número 3, quantos contratos ele vai lançar? Um contrato. E qual é a distância? 700 pontos abaixo do preço de entrada, dos 990 mil aqui, do 90 mil, ok? Tá? Então, é tudo isso que ele faz aqui, ok? E aí, quantos aumentos de mão você for colocando, ele vai lançar esses aumentos de mão. Então, vamos posicionar mais um aqui. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, nós vamos colocar 10 contratos a 800 pontos, tá? 800 pontos do preço de entrada, tá? Então, 800 pontos, se for uma compra abaixo do preço de entrada, ele vai lançar um novo aumento de mão de 10 contratos, ok? Vamos seguindo adiante. Então, isso a gente pode seguir o mesmo raciocínio para o quinto aumento e para o sexto aumento. E aqui a parte também, finalizando essa parte de definições do trade, quantos pontos a gente gostaria de pegar nesta operação de entrada? Nesta operação do robô, né? Então, eu vou colocar como um exemplo aqui, por exemplo, vamos colocar 100 pontos, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, basear aqui a entrada, se nós entramos comprando, né, ele vai lançar uma ordem de venda 100 pontos acima desta entrada que nós efetuamos. E a cada aumento de mão, o preço médio ele vai mudando, né? Porque aqui eu tinha 6 contratos. Se ele pegar esse próximo aumento, ele vai ficar com 7 contratos. Se ele pegar esse outro aumento, ele vai ficar com 8 contratos. Se ele pegar esse outro aumento de mão, ele vai ficar com 9 contratos. E se ele pegar esse último aumento de mão, ele vai ficar com 19 contratos. Então, a cada um desses aumentos, existe um preço médio formado por essa posição final. E o preço, esses 100 pontos aqui, vai ser baseado no preço médio, tá? Da mesma forma, aqui então o stop da nossa posição, nós vamos colocar o stop da posição, por exemplo, para ficar fácil a gente ver depois aqui, em 1000 pontos, ok? Tá? Então, eu vou fazer agora aqui, eu vou entrar aqui na configuração, eu estou aqui no testador de estratégias, né? Então, eu já vou clicar no iniciar aqui, né? Vou trazer isso aqui para essa janela do lado de cá, que ele está na... Ah, deixa eu tirar aqui vou cortar aqui de novo, que eu estava fazendo um teste anterior. Deixa eu ver como que está aqui. O trailing stop está desligado, isso aqui eu não quero cobrir agora aqui, né? O trailing desligado e o break-even desligado também. Ó, desligado. Então, podemos seguir adiante com o teste aqui, tá? Então, vou dar um play aqui, né? Trazendo a janela para cá, né? Então, ó, pessoal, eu apertei a barra de espaço aqui, tá? Então, voltando aqui para mostrar para vocês o que é isso, o que o robô fez aqui então, né? Então, ele efetuou, neste exato momento aqui, ele efetuou uma entrada de compra, tá? Tá vendo? Vocês estão vendo escrito buy aqui na aba de negociação, né? Vou dar um Ctrl F para trazer aquela régua de marcação para a gente conseguir mais ou menos verificar os pontos aqui, tá? Então, ó, Ctrl F, apareceu esse marcador em cruz aqui, tá? Então, olha só, qual que é o preço de entrada aqui? 86.955, tá? O preço de saída, o que ele fez? Lançou aqui no 87.055, ou seja, exatamente 100 pontos acima, pessoal, acima do preço de entrada, ok? E aí, o primeiro aumento de mão, ó, 290 pontos, né? O segundo aumento, 300 e alguma coisa, não lembro em que valor que estava lá. O quarto aumento, 700 pontos, né? E o último aumento, 800 pontos do preço de entrada. Então, se a gente pegar esses valores aqui e somar e subtrair aqui do preço de entrada, a gente vai ter exatamente os valores que nós fomos colocando lá, tá? Eu vou soltar aqui
para a gente ver se ele pega algum aumento de mão, né? Ó, tanto na parte de... Ó, percebam agora aqui, né? Então, olha só. Neste exato momento aqui, se a gente observar, a gente vai perceber que tem aqui esse item aqui no painel de demonstração, volume atual e o volume inicial, ok? Então, qual era o volume que a gente tinha colocado no volume inicial? 6 contratos, tá? E qual é o volume que nós estamos agora? 8 contratos. Ou seja, só olhando aqui, se a gente puxar, a gente vai perceber que ele fez 2 aumentos de mão, ok? Tá? Eu vou soltar aqui, não consegui, ele vai tão rápido que a gente nem... Percebam, ó, ele fez aqui, ele já vai mostrar aqui para vocês, quer ver, ó? Tá vendo, ó? 2 aumentos de mão, tá na mesma condição lá, né? Então, está com 8 contratos, e o que ele fez aqui com o preço de saída, né? Se vocês olharem aqui no preço de saída, na ordem de saída, ele mudou aqueles 6 contratos, ele mudou para 8 contratos e fez a mesma coisa aqui no stop, mudou de 6 para 8 contratos, tá? E o preço médio de saída, o que ele fez aqui? Eu vou trazer a régua, mudou, né? Tá vendo? Ele está agora aqui, ó, olha só, aproximadamente 100 pontos, a gente não tem muita precisão com essa régua, né? Mas ele está mais próximo do preço médio de 100 pontos, ok? E ele vai mudando e o tempo todo ele vai fazendo isso, tá vendo? Ó, pegou um próximo aumento de mão, ele mudou aqui, então, o preço médio que estava naquele valor antigo e agora ele mudou aqui o volume atual para 9 contratos e ele mudou também o preço a ordem de saída para 9 contratos e a ordem de stop para 9 contratos, ok? E aí ele baseou este preço de saída a mais ou menos 100 pontos, né? Então tá mais ou menos aqui, eu vou trazer de novo aqui, ó. Mais ou menos, ó, tá vendo, ó? 100 pontos, né? 100 pontos desse valor em que está o nosso preço médio, ok? E aí ele pegou e saiu pelo toque na média, não chegou a pegar a ordem de saída e saiu pelo toque na média, tá bom? Esse vídeo por hoje é isso aí, pessoal. Um grande abraço.